Diga, esse é um tempo que a sabedoria do Senhor está sendo derramada sobre a minha vida. Nós temos falado sobre sabedoria. E a sabedoria é coisa principal na nossa vida. Nós podemos ter um grande projeto, ser lindo, e sem sabedoria nós botarmos todo um projeto de Deus, ou um projeto que nós fizemos e buscamos a bênção de Deus, mas sem sabedoria, nós não chegamos lá. Diga, sem sabedoria, eu não chego no sucesso. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 37, versículo 30. Salmos 37, 30. Ele diz: a boca do justo profere sabedoria. Diga, a minha boca fala sabedoria. A Bíblia diz, a boca do justo, do justificado, profere, anuncia sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Posso ouvir amém? Ele traz no coração a lei de Deus e nunca pisará em falso. Diga amém. Diga, eu recebo. Vamos lá, digam, eu recebo esta palavra para a minha vida. A boca do justo profere o quê? Sabedoria. Põe a mão na sua boca, bata aí na sua boca e diga, minha boca vai falar muita sabedoria. Amém? Nós vamos falar essa manhã sobre o DNA da sabedoria pela que é a palavra. A palavra é a manifestação de Deus na terra. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 1. João, capítulo 1, dos 3 evangelhos, o último livro dos 3 evangelhos de Jesus, o último livro, o livro de João, capítulo 1, e o versículo 1 a seguir, nós vamos ver sobre a palavra. Nós vamos ver que um dos DNAs da sabedoria é a palavra. Se você não entender o que é a palavra e o que é a palavra de Deus para a sua vida, você não trilhará caminhos de sabedoria. Porque a sabedoria, ela não anda sem a palavra de Deus. Da mesma forma, nós vamos aprender esta manhã que o Espírito de Deus não se move sem a palavra. A Trindade, ela é conectada em uma única direção pelo mesmo propósito, pelos propósitos da palavra. Então vamos aprender que um dos códigos principais de sabedoria é a palavra de Deus no nosso coração. Diga, um código principal de sabedoria é a palavra do Senhor no meu coração. Em João capítulo 1, versículo 1 a seguir diz, o princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Verso 2 diz, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotam. Posso ouvir amém? Verso 2 diz, ele estava com Deus no princípio. Verso 1 diz, no princípio era a palavra, e estava com Deus, e ele era Deus. Quando a Bíblia diz que o verbo era a palavra, a Bíblia também fala que Jesus é a expressão exata de Deus para nós. Diga assim, ó, Jesus é a expressão, é a comunicação exata,
total de Deus para nós. Quando a Bíblia usa esta palavra, expressão, o que é uma expressão? É uma comunicação. É um verbo. A Bíblia diz, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está aí nesse texto. Sem a palavra, sem o verbo, não existe comunicação. Posso ouvir amém? Amém. Nós temos aprendido isso. Não existe comunicação. Se você fizer uma comunicação, eu tenho trabalhado, aprendido sobre isso. Se você fizer uma comunicação sem o verbo, vai funcionar? Por exemplo, eu ontem, Brasil. Eu falei com vocês. Eu disse uma frase, eu ontem, Brasil. Não faz sentido? Fez sentido para você aí? Eu amanhã estudarei. Já fez sentido. Por que fez sentido? Por causa do verbo. Se não tiver o verbo, tudo que você comunica não tem sentido. Se você servir a Deus e esse Deus não for Jesus, não faz sentido. Se você ter o nome de cristão e você não serve a Jesus, não faz sentido para Deus. Porque o que você comunica aqui na terra, Deus não entende no céu, porque não tem Jesus. A Bíblia diz que o verbo era Deus. O verbo se tornou carne, ou seja, aquilo que em Deus é espírito e é palavra, quando você fala som verbalizado. Som verbalizado é fôlego verbalizado. Fôlego verbalizado é vida no verbo. Vocês conseguem me entender? Quando Deus soprou em Adão, fôlego é vida. Se alguém agarrar no seu pescoço, por 5 minutos lhe proibir de respirar, você vai perder o fôlego, que é a vida. Quando você fala, você verbaliza o espírito da palavra, porque palavra é vida, é verbo verbalizado. Verbo codificado, vida codificada em português, em inglês, em árabe, em grego, em todas as línguas existentes neste planeta, nós falamos. Este fôlego, quando você fala, você emite um som codificado pela sua língua. E isto é espírito, e isto é vida. A Bíblia diz em Provérbio que na nossa língua está o poder da vida, está o poder da morte. Porque quando eu falo, eu estou plantando vida ou eu estou plantando
morte, porque a sua fala é o Espírito em você, transmitindo uma comunicação para que através daquela comunicação você estabeleça vida ou você estabeleça morte. Através de uma comunicação, porque comunicação é o verbo, comunicação é o Espírito se verbalizando em palavras codificadas para a manifestação de vida ou a manifestação de morte. Eu posso ouvir amém, igreja? Estão conseguindo entender? Vocês conseguem pegar o raciocínio da palavra, que uma palavra falada é o Espírito vindo do seu Espírito codificado em palavra para trazer um resultado sobre o qual você quer com aquela comunicação? Você consegue ter esse raciocínio? Consegue, igreja? Então abra a sua Bíblia em Gênesis e você vai ver Deus codificando, Deus criando, Deus manifestando pelo verbo toda a criação. Gênesis capítulo 1. Diz assim: Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos tirar o verbo dessa frase. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. No princípio, Deus, os céus e a terra. O que eu tirei? O verbo. Uma comunicação sem verbo não tem significado. Já falamos disso. A Bíblia diz, era a terra sem forma e vazia. Trevas, diga trevas, cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção nesse texto. Trevas estavam sobre a terra. E quem mais? Tem duas coisas do texto. Trevas e o Espírito de Deus. A terra era um abismo. A terra estava em trevas. E o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. E ele se movia sobre toda a terra. Até aqui, nós não vimos o Espírito de Deus fazer nada na terra. Aqui tem trevas, e aqui continua as trevas, e aqui continua o Espírito de Deus somente se movendo, mas não realizando absolutamente nada. O Espírito de Deus, ele só entra em ação na nossa vida, na nossa história, quando você lança a palavra. Quando você fala, o Espírito se move porque ele é cumpridor da palavra. Então, quando Deus começa a criar a terra, nós sabemos que quando Deus cria a terra, não estava só Deus. Estava Deus Pai, estava Deus Espírito, estava Deus Filho. Deus Espírito Santo e Deus Filho. Verso 3, aqui nós vemos exatamente o verbo em ação. Disse Deus. Falou Deus, haja luz. Duas palavras. Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Preste atenção aqui. Quando você comunica a palavra de Deus na sua vida, na sua história, no abismo da sua história,
Se você comunicar o verbo, a palavra de Deus, haja luz, vai sair as trevas da sua vida. A Bíblia diz que Jesus é luz para o mundo. E quem é Jesus? O verbo, a palavra, que se tornou carne como nós, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Ele deu autoridade à igreja. Posso ouvir amém, igreja? Para pisar serpentes e escorpiões, para dominar sobre trevas, principados, potestades, forças do mal. Você, pela palavra, em Jesus, pelo verbo e por esta palavra de Deus, as trevas vão sair da sua vida e da sua história. Eu posso ouvir amém? Deus diz, haja luz, e houve luz. Quando ele fala no verso 6, depois disse Deus, haja entre as águas, haja, de haver, de existir. Ele colocou um verbo na comunicação que deu sentido, e aquilo que tinha que ser criado, passou a ser criado. Olha aqui para mim. Você tem uma situação difícil na sua vida? Você tem que usar um verbo naquela causa. Nas trevas, porque Deus queria estabelecer a luz nas trevas, o que Deus disse? Haja luz. A comunicação está perfeita. Não é, haja, não sei o quê, meu Deus, não sei mais o quê, não, e você comunica um monte de coisa e não fala nada. Não fala nada. Deus diz, haja luz. E o que aconteceu, irmãos? Houve luz. Se você está enfermo, o que você tem que dizer? Haja cura. Por quê? Porque a palavra é vida. E você está com uma situação de trevas. E a palavra é luz. A Bíblia diz que aonde a palavra chega, todas as trevas têm que sair. Posso ouvir amém? Então você precisa se conectar com a palavra. Se você tem uma crise, uma falência, uma situação financeira que está destruindo a sua vida, você tem que profetizar, haja prosperidade, haja provisão, haja vida nas minhas finanças, traga a existência. Deus trouxe para o abismo da terra a luz, porque quando eu falo a palavra traz à existência o que não existe. Porque nós não temos muitas coisas na nossa vida que Deus tem nos seus celeiros para nós. Porque nós não usamos o verbo. Porque nós não usamos a palavra certa. Quando Jesus viu um cego, Jesus perguntou para o cego, o que você quer? O que você quer? Porque ele podia dizer, eu quero comer. Não, Jesus sabe o que eu quero? Eu quero uma aposentadoria porque eu sou cego. E eu preciso de um bom sustento, porque eu não posso trabalhar, eu não posso desenvolver funções que me dão um sustento adequado. Então, eu quero isso. Por isso que Jesus perguntou, o que você quer? Hoje, Jesus pergunta para você, o que você quer? O que você quer? Porque você só vai receber o que você quer.
Você só vai receber o que você busca. Se você, nas suas palavras, na sua existência, buscar se mover em negatividade de palavras, de sentimentos, de pensamentos, eu quero lhe dizer que o que não falta nesse planeta é trevas. O que não falta é crise. O que não falta é destruição, é pecado. Se você não se mover pela palavra, como que Deus vai operar na sua vida? Se sua mente não estabelece uma conexão com a palavra, como está a sua mente? Você se conecta com a palavra? Você pluga, né? Você pega qualquer energia. Se você quer estabelecer o funcionamento numa máquina que é movida por energia, você tem que plugar energia. Se você quer que o seu carro funcione, você tem que parar em um posto. E você tem que colocar no carro gasolina para que ele funcione. A nossa vida com Deus, o sobrenatural, o milagre, as coisas que Deus quer realizar na nossa vida e que nós precisamos, necessita uma conexão com a palavra. Você para a sua vida e você se conecta com a palavra? Porque você para seu carro. Porque você liga o interruptor da luz. Porque você usa uma chave para fazer um carro pegar. E por que você não usa essa chave? Por que você não liga esse interruptor? Por que você não se conecta ao que Deus tem para você? Porque nós vivemos tão longe de Deus, com saudade de Deus, mas temos dificuldade de parar para conectar nele. Nós precisamos nos conectar. Você precisa tirar um tempo da sua vida, diariamente, para conectar com Deus. Aonde você estiver na sua vida, em qualquer momento deste planeta, você pode estar conectado com Deus. Posso ouvir amém? A sua mente precisa estar conectada com Deus. Diga, minha mente precisa estar conectada com Deus. A sua conexão de mente, de palavras, de coração, de sentimentos, de tudo, ela precisa estar na palavra. Porque a palavra é Deus. Porque a palavra é Espírito. E quando nós falamos da palavra, nós não falamos de nós falamos de Deus. Por isso, nas circunstâncias da sua vida, de quem você tem que falar para aquela circunstância? De Deus. Para o seu desafio pessoal, fale de Deus para o seu desafio. Fale de Deus para a sua crise. Ok, você não prega para ninguém, pregue para você mesmo. Pregue para a sua memória, quando ela está negativa, querendo desistir de tudo, cansada, estressada, desanimada, sem direção, perturbada, endemoniada, querendo abandonar tudo, preferindo o inferno e a carne do que a Deus. Fale da palavra, a sua memória, a sua mente, as suas emoções, a sua mente, ao seu corpo, as suas finanças. Fale da palavra. Posso ouvir amém, igreja? Vocês estão aí? Fale da palavra.
Porque a Bíblia diz que a palavra fortalece a nossa alma. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 19. Você vai ver que a sabedoria para se viver nesta terra está na palavra. Se você quer ser sábio, meu irmão, rasinho de palavra, vá continuar na sua tolice e nas suas quebradeiras. Por quê? Porque a palavra estabelece uma direção nova e genuína na nossa história. Salmos 19, capítulo 7 a 8. Ele diz: os que confiam. 19, 7 a 8. Vamos ler a partir do 6, que diz: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Posso ouvir amém? Dos seus céus, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, diga amém, igreja. Quem é esse nós? Diga eu. Diga eu sou esse nós. A palavra do Senhor, Salmo 19, verso 7. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Irmãos, quando nós estamos numa circunstância, Salmos 19, verso 7, 20, perdão. Obrigado pela reação. 20, verso 6 e 7. Achou? Perdão pelo endereço errado. Agora sei, vamos ler de novo. Agora sei, né? Que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu. Diga, mas eu. Diga de novo, mas eu. Você confia em quem? Será? Como nós somos testados na confiança no dia da crise. Você vai ver se você confia. Vou tentar jogar você numa situação para que você teste seu nível de confiança, ok? Eu vou dar um exemplo. 2 esposas. Digo, 2 casais. O primeiro casal vivem bem, um confia no outro, não tem problemas, eles vivem uma vida de um casamento estável, abençoada, um estabelece conexão com o outro, um estabelece confiança com o outro, um é fiel ao outro, um dá satisfação ao outro, enfim, vive uma vida muito bem. O segundo casal, eles já tiveram muitos problemas, problemas de verbo. Problemas de comunicação, eles não se entendem. Eles não confiam no outro. Eles têm ciúme exagerado um do outro. A ponto de se chegar 2 horas atrasado e não der uma satisfação. A frigideira sai voando, tem asa. A vassoura come, as palavras são as piores possíveis, porque você não me ligou, você não dá satisfação, por onde você andava, e taralá, e aí aquela briga feia. Um certo dia, no mesmo dia, os 2 casais saíram para trabalhar. Eles chegam em casa 8 horas, presta atenção na história, vai testar seu nível de confiança. Eles saem de casa, vão para trabalhar, eles chegam 8 horas em casa, tanto o casal 1 como o casal 2. Cada um no seu próprio carro vão trabalhar. O primeiro casal, ela chega em casa e ele não chega. 8 horas ela chega e ele chega meia-noite. E ele chegou meia-noite
porque o pneu furou. E aí, o seguro demorou demais para chegar e fazer o processo da troca do pneu e aquela coisa toda, e muitos problemas lá, e ele chegou muito tarde em casa. Como está a esposa que confia neste marido? Como ela está? Como estão as suas emoções? Aline, vem cá. Como você receberia o Glauber que... Não. Eu só ficaria preocupada. Eu ficaria preocupada se aconteceu um acidente, a imigração pegou, a polícia, alguma coisa assim. Mas você ia assim, esculhambar com ele, brigar com ele, seu sem vergonha, você nem me ligou ainda? Não, de jeito nenhum, porque eu confio nele. Ah, você confia nele? Ok. Esse é o primeiro casal. Vamos dizer que... Vem cá. Que o segundo casal furou o pneu do carro dele. Ela chegou em casa 8 horas. Mas eles têm muitos problemas. Ela não tem problema no casamento. Isso é só graças a Deus, né? Vive muito bem. É só um exemplo. E ela chegou 8 horas e ele chegou meia-noite. Pneu furou. E deu problema. Como que esta mulher, que é ciumenta, que não confia, que eles têm muitos conflitos, como que ela vai receber esse marido? Uma frigideira voando. A vassoura, o rodo. Você vai brigar com ele? Demais. Essa aqui tem o dom da palavra. Então, com certeza, a primeira pergunta vai ser: aonde você estava? O que você estava fazendo? Com quem? Com quem? Porque ela não confia. E ela estabelece uma crise no relacionamento e ele está trocando pneu. Tadinho. Ele está trocando pneu. Ela fica transtornada emocionalmente. Ela está insegura, ela está com medo. Meu Deus, por onde ele anda? Será que ele está naquele lugar com aquela pessoa de novo? Será que ele está me traindo? É verdade, irmãos? Será que... Porque uma pessoa que não é segura, ela se comporta assim. O que é que aquela pessoa está fazendo? Obrigada, Elisângela. Esse é o comportamento. Agora... eu quero saber o seu comportamento com Deus quando você está em crise. E aí, esqueceu de mim, Senhor? E aí, Senhor, quando é que o Senhor vai responder minha oração? Eu não existo, não, é? Senhor, cadê você? Olha, Senhor, o Senhor ama a todos, mas a mim, eu duvido. Até agora, nada. Nada. E nada. Senhor, quando que tu vais te manifestar? E você entra em crise. Aí, quando nós entramos em crise na confiança com Deus, nós estabelecemos uma crise interior nas nossas emoções muito grande, porque nós não confiamos. Quando nós não confiamos, nós brigamos. Nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. Aí a gente deixa de confiar em Deus. Nós não oramos. Nós não exercemos fé. Nós não exercitamos a palavra de Deus sobre a circunstância porque nós já não confiamos em Deus. Então Deus me abandonou. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus ama a todos, mas não me ama desta maneira. Por que que acontece na vida do outro e não acontece na minha vida? Por que que eu estou servindo a Deus, eu estou buscando arrumar minha vida e as coisas não acontecem, irmãos? Quem confia, confia. Se não chegou hoje, vai chegar amanhã.
Se não chegou amanhã, você vai continuar esperando, porque há um Deus que não dorme. Há um Deus que... Você sabia que você dorme? Você sabia que você esquece? Mas Deus não esquece, Deus não dorme. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Você pode dar um amém, dar um aplauso ao Senhor Jesus. Querido, Deus não esquece de você. Conecte a sua vida à palavra, aquilo que Deus diz. Não conecte a sua vida, a sua história do passado, porque você vai ter que curar essa história. Você vai ter que trabalhar nessa história para limpar ela e arrumar ela dentro de você. Mas não viva conectando a sua vida lá. Conecte-se na palavra. A palavra diz que Deus pensa num futuro melhor e próspero para a nossa vida e para a nossa história. Jeremias 29:11, pode aplaudir ao Senhor mesmo. Jeremias 29:11 fala do pensamento de Deus para um povo que estava em cativeiro. A Bíblia diz que o que Deus pensa a favor de nós são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção, são pensamentos de prosperidade. Deus não tem falência para você. Mas eu estou vivendo uma falência. O que é que eu faço? Confie nele. Continue sendo fiel, continue sendo santo, continue sendo irrepreensível, porque se crise te fizer pecar, se prepare, porque lá vem a bomba, meu irmão. Se crise te botar para fora da igreja, se crise fizer você desistir das coisas de Deus, se crise fizer você desanimar, prepare-se, porque o diabo vai botar muita crise na sua história. Porque ele sabe que a crise lhe vence, ele sabe que a sua alma não está conectada à palavra, por isso ele pode enfraquecer a sua alma. A crise pode enfraquecer a sua alma, mas se você se conectar à palavra, você vai ver o mover de Deus na sua vida. Posso ouvir amém? Diga, eu preciso me conectar à palavra de Deus. Agora, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Conecte sua alma à palavra. A palavra é espírito. A palavra é vida. A palavra tem o poder criativo. Você está com sua alma triste. Você está com sua alma desfalecida. Você está com sua alma ruim. Vá para esse texto e diga, Senhor, eu conecto a minha alma à tua palavra, porque tua palavra, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Posso ouvir amém? O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Você está triste? Conecte sua alma a ler a palavra de Deus. Conecte sua alma a ouvir a palavra de Deus. Compra CD da Bíblia, coloque no seu carro e ouça a Bíblia, conecte a sua alma, sua mente, os seus pensamentos, a sua vida à palavra. E exerça a palavra sobre a situação de trevas da sua vida, sobre aquilo que você não venceu. Você não pode pensar assim, meu Deus, eu sou um fracasso mesmo nessa área. Eu não consigo nessa área, eu vou um pouquinho para frente, daqui a pouco eu estou para trás de novo. Você não pode pensar assim, você não pode falar assim, porque palavra tem poder de vida e de morte. Quando você diz, eu vou para trás de novo, eu não venço, eu não consigo, saiba que é isso que você vai colher, porque é isso que você plantou. Palavras são sementes. Jesus nos ensina isso na parábola do semeador.
Ele disse, um homem saiu a semear. E começou a semear a palavra em um campo. E quando ele semeou, caiu na beira dos espinhos. E ele semeou novamente, caiu entre pedras. E ele semeou novamente e caiu numa boa terra. A da boa terra produziu a 30, a 60 e a 100 por um. A dos espinhos, que são as situações dessa vida, a riqueza, o pecado, os prazeres da carne, sufocaram a palavra. A palavra é semente, sufocaram a semente que foi lançada no seu coração, que é a palavra. E os prazeres da vida, a carnalidade, o pecado, a mentira, as coisas desta vida sufocaram e mataram a palavra. Por mais que você tenha pedras de carnalidade no seu coração, eu quero lhe dizer, caiu a palavra, mas tem pedra, bispa. Comece a retirar as pedras pela palavra. Comece a dizer, eu vou vencer esta área da minha vida, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu me fortalecerei naquele que me fortalece. Se você pluga Jesus na sua vida, a força dele passa para você e você vence o pecado. Posso ouvir amém? Se você pluga Jesus na sua vida, se você absorve a palavra na sua vida, se você crer quando você diz, eu creio que eu vou vencer isso, eu creio que eu vou ter vitória naquilo. Quando você lança a palavra, eu creio, eu confio, eu posso vencer este pecado na minha vida. Você plugou na palavra. Você conectou naquilo que é mais forte do que o pecado na sua vida. Posso ouvir amém, igreja? Naquilo que é mais forte do que a fraqueza na sua vida. Você vai conectar-se à palavra. A palavra é Jesus. A Bíblia diz que em Jesus eu posso. Diga amém. Reaja. Receba, diga Senhor, eu recebo esta palavra na minha vida. Posso ouvir amém? Eu quero que vocês digam amém. Porque eu não estou pregando para pedras, eu estou pregando para um povo que recebe a palavra no coração. Quando você está aí no banco recebendo a palavra, você vai dizer amém. Glória a Deus! Aleluia! Eu recebo! Quem é que recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Dê um aplauso a Jesus! Dê um aplauso bem forte a Ele! Diga eu recebo! Diga eu recebo! Diga eu recebo! Porque se você fala, é porque você está vivo! É porque tem Espírito vivo na sua vida! Diga eu recebo! A sua boca, ela foi feita para glorificar a Deus. Quando você chega na igreja, você não tem que ser somente um ouvinte. Você tem que ser, eu recebo o que eu estou ouvindo. Eu recebo essa palavra. Glória a Deus, ela é para mim. Irmãos, o culto tem que ser vivo. Você precisa receber. Você precisa receber. Então diga amém. Então, o que você recebe da palavra, você vai dizer amém, glória a Deus. Posso ouvir amém? Então, quando eu disser, você recebe, você vai responder? Eu recebo, amém, glória a Deus, isso é para mim, eu quero isso, eu vou vencer. A palavra é vida. Se você não se expressa pela palavra, ela fica aí dentro de você e não produz nada. A palavra só passa a ter poder criativo quando ela é falada. Fé calada não resolve nada, porque fé tem boca, já falei isso para vocês. A boca da fé é a sua fé, é a sua boca.
conectada àquilo que você crê. Então você fala e você recebe. Você fala e passa a existir dentro de você. Porque você fala. A palavra precisa ser falada. Você recebe? Você recebe? A palavra precisa ser falada. Diga, eu recebo. Então a palavra de Deus precisa ser falada e precisa ser expressada na minha vida. Conecte a sua mente à palavra. Posso ouvir amém? Hebreus, capítulo 10. Se você quer viver a bênção do Senhor sobre a sua vida, a sabedoria é você falar a palavra. Hebreus, lá no Novo Testamento, bem no final já, nós temos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 17. O Espírito Santo, verso 15, o Espírito Santo nos testifica a respeito. Primeiro ele diz, verso 16, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu coração e a escreverei na sua mente. O que é a lei? Diga a palavra. A lei do Senhor precisa estar no nosso coração, precisa estar na nossa mente e precisa ser falada. Diga, a lei do Senhor, a palavra do Senhor precisa ser falada. Se você não fala, ela não pode ser realizada. Preste atenção nisso. Quando Deus quis que houvesse luz, Deus fez o que, irmãos? Falou, haja luz. Tem gente que fica esperando as coisas de braço cruzado. Imaginando assim, quem dera Deus me abençoasse. Não, quem dera Deus fosse tão bom comigo. E quem dera, e a sua mente pensa 1001 coisa. Não gaste suas energias pensando. Simplifique as coisas. Fale a palavra e você vai ver resultados. Você não quer resultados? Você quer resultados? Aonde tem trevas, você quer luz? Então fale a palavra. Primeiro, falar. Segundo, a palavra. Não fale as suas crenças negativas. Não fale aquilo que você acha, porque achômetro não leva ninguém para o céu. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não quero saber o que você sabe. O que você acha. Não me interessa o que você acha. Me interessa o que Deus diz e o que eu tenho que falar. Porque, irmãos, se a gente for atrás de achar coisa, ninguém nunca para de procurar. Porque acha pra cá, não, eu acho que tem que ser assim, não, eu acho que tem que ser assado, não, eu acho assim, não, eu acho daquela maneira. Não quer saber o que você acha. Achômetro não traz resultados para ninguém. O que a Bíblia fala sobre isso? É isso que você vai falar. É isso que você vai proclamar. Posso ouvir amém? Você recebe? É isso que você vai ver. Se expresse mesmo na presença do Senhor. É isso que você vai ver realizado. Tem trevas? Fale. Haja luz. Tem crise? Fale. Haja provisão, haja bênção, haja o favor de Deus sobre a minha vida. Acordou de manhã, tem crise pela frente? Levante
levante os seus olhos e diga: este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei nele, me regozijarei nele. Quando a tristeza bate na sua porta pela manhã, diga para a tristeza: pregue para ela. Pregue para a desgraça que está dentro de você, porque você precisa pregar para você mesmo. Porque talvez você é o melhor pregador das coisas ruins na sua vida. Você prega não dá, você prega não posso, você prega coitadinho de mim, sempre vivi nessa desgraça. Patinho feio é seu nome. Comece a pregar outra coisa para você. Se olhe como um vencedor. Se veja um vencedor. Posso ouvir amém? Se você aplauda ao Senhor, dê um brado de vitória ao Senhor, fale alguma coisa para Deus, meu irmão. Se hoje você está vivendo crise, faça um quadro do seu futuro. O que você pintou para seu futuro? Todo mundo aqui é pintor. Tem gente que pinta o mínimo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. É uma música que tem no Brasil. Meus avós diziam: o pau que nasce torto vai morrer torto. E Deus diz para mim: o pau que nasce torto não morre torto, não. Vou provar para você. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Para você saber que tudo que é torto na sua vida, se você decidir ser crente, seu carnal. Tá vendo? Este é o sinal. Se você decidir ser crente, Deus endireita seus caminhos. A Bíblia diz, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 45, e você vai ver que Deus tem proposta de endireitar a sua vida. Posso ouvir amém? Era para você estar dando amém, aleluia. 45. Ele diz assim, verso 2, eu irei diante de ti, endireitarei, eu irei diante de ti, e aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze, e romperei as trancas de ferro. Diga amém. Deus é tão bom, irmãos, para nós. Olha o verso 3. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o que o convoca pelo nome, e por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo seu nome. E lhe concedo um título de honra. Irmão, Jacó era um nó cego em português. Trapaceiro, mentiroso, enganador. Amava o Senhor, mas tinha um caráter muito ruim. Mas Deus diz, eu vou endireitar esse caráter. Quando Deus botou a mão em Jacó para endireitar, eu quero lhe dizer que você vai passar por alguns sofrimentos. Você vai passar por dor, porque tem coisa na nossa vida que só dor endireita. Porque a gente é tão cabeça dura que enquanto a gente não sente dor, a gente não tira a tolice de nós. Quantas coisas na sua vida que você aprendeu pela dor? Não deveria ser assim, mas Deus permite coisas assim, porque ao final de tudo Deus quer que a gente aprenda. Deus não está interessado mais no seu conforto do que em levar você para o céu. Se precisar tirar o seu conforto, Deus vai tirar, meu irmão.
Importa que você adquira a vida eterna. Diga ao Senhor, não se preocupa, em primeiro lugar, com o meu conforto. Em primeiro lugar, Deus está preocupado com a minha vida, com a minha santidade, com a minha fidelidade. Como eu estou por dentro, Deus se preocupa com isso. Então Deus diz assim, ó, eu irei diante de você, conecte. Você está em crise? Essa é a palavra da semana para você. Essa é a palavra que você vai ler todos os dias dessa semana. Este é um conselho que eu lhe dou. Por que, irmãos? Porque você precisa levantar os seus dias e ter uma palavra para lançar no dia. Porque naquele dia vai ter construções na sua vida. Vão acontecer coisas. Você tem que profetizar sobre o seu dia. Conectar o seu dia à palavra. Posso ouvir amém, igreja? Quando você se levanta pela manhã, você já tem que dizer, se hoje tem caminho torto para mim, Deus vai endireitar todos. Porque está escrito aonde, irmãos? Está aí, ó. Você abriu em cima, em Isaías capítulo 45, que o Senhor irá diante de mim. O verso 1, quando ele fala isso ao rei Ciro, ele ainda diz, assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele, arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Irmãos, essa é uma promessa feita a um homem que hoje está na palavra, que é para mim. Tem gente que lê a palavra e diz assim, isto aqui foi só para o rei Ciro. Naquela época, naquele momento, não é para mim. Eu quero lhe dizer que você está errado. E que a Bíblia foi escrita sim para homens daquela história, mas que Deus a validou para todos os séculos, para todos os anos, para todos os meses, para todos os dias, para todos os tempos, dos que foram, dos que são e dos que hão de vir, irmãos. Deus era, Deus é e Deus sempre será. Posso ouvir amém, igreja? Então, esta palavra foi para Ciro, esta palavra é para Esther, essa palavra é para Júnior, essa palavra é para Paralama, essa palavra é para você. Dê um aplauso ao Senhor. Agora, se você lê a Bíblia como uma história do passado, você não terá o que ela promete para você. Traga ela para o seu presente e diga, assim como Deus endireitou a vida de Ciro, e que era torta, meu irmão, porque nem crente você era. Mas Deus decidiu, por amor a um processo sobre Israel, de endireitar a vida daquele ímpio, de botar ele no rumo, para que ele exercesse um governo segundo o que Deus queria sobre Israel. E assim ele foi. Porque a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Aonde está torta a sua vida? Conecte a palavra. Deus vai endireitar a minha vida. Você precisa pintar um quadro do seu futuro. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. A sabedoria está em você conectar a sua vida à palavra. Conecte a sua mente, seus pensamentos. Olha aqui. Olha aqui. Seus pensamentos. Eles pensam a palavra
Você pensa na Bíblia? Você gasta minutos durante o dia pensando na palavra? Faça isso. Pense menos na vida do outro. Pense menos na crise. Pense menos naquilo que você acha que o outro deveria fazer e não está fazendo. Delete isso, porque isso não é de sua alçada. Não se meta na vida do outro. Gaste a energia dos seus pensamentos pensando na palavra. E você vai começar a receber revelação divina na sua vida. Porque a palavra, ela vai começar a processar nos seus pensamentos. E ela vai começar a atingir suas emoções. E então a sua mente vai pensar tanto a palavra. Leia um texto, somente um texto, e pense nesse texto durante o dia. Gaste tempo, a sua mente fugiu, volte. Quem coordena a sua mente? Ela ou você? Ela é uma mente assim sem direção, igual uma criança sem rumo? Você ainda é tão criança assim na mente? Lidere o seu pensamento e a sua memória. Pense na palavra. Pense nesse texto. Deus vai endireitar os meus caminhos. Meu futuro será melhor. Pense em que você se tornará cada dia mais um homem e uma mulher santa nesse planeta. Fiéis, cheios de Deus. Pense numa vida que agrade a Deus. Sua vida agrada a Deus. Irmãos, nós reclamamos às vezes tanto do cônjuge, nós reclamamos às vezes do irmão, nós reclamamos às vezes do filho, nós reclamamos às vezes daquele que está próximo a nós. E nós temos tantas reclamações porque aquelas pessoas talvez não nos agradam, não estão nos agradando. E será que nós agradamos a Deus? Será o que você faz, o que você diz, o que você pensa, como você maneja a sua vida, agrada a Deus? Não basta ter o nome de cristão, você precisa ser santo. O DNA da sabedoria, conecte-se à palavra. Fale a palavra, submeta a sua vida à palavra, submeta a crise à palavra. E eu quero ver se a crise não vai virar num jardim regado de bênção para a sua vida. Porque a Bíblia diz que o deserto vai se transformar em jardim. Submeta a crise, submeta o deserto, submeta a situação, profetize, diga, fale, anuncie, exerça a sabedoria da palavra sobre a situação. Você pode dizer amém? Você recebe isso para a sua vida? Então eu quero que você agora comece a orar. Eu quero ouvir sua oração, não quero oração silenciosa desse lugar. Eu quero que você ore. Você vai começar agora orando, pode fechar seus olhos, ore para uma situação agora na sua vida e comece a profetizar sobre ela, comece a profetizar sobre a sua mente, sobre as suas emoções, se você tem tristeza, se você tem crise, se você tem depressão, se você tem angústias, se você tem ansiedade, se você tem crises financeiras, se você tem problemas na família, se você tem situações aí, só você sabe, eu não estou sabendo falar, mas você pode falar agora com este monte, você pode falar agora com essa situação, você pode falar, abra sua boca e comece a profetizar. Você que fala só inglês, fale em inglês. Você que fala português, fale português. Você que fala espanhol, fale espanhol. Use a sua língua. Una a palavra do Senhor e comece a profetizar sobre as circunstâncias. Comece a profetizar sobre a sua vida. Fale a palavra. Fale, fale.
Fale, não fique calado, fale. Levante sua voz, porque a palavra liberada é vida. A palavra liberada dissipa as trevas. A palavra liberada traz uma nova vida para a sua vida. A palavra liberada. Oh, Espírito de Deus, move-te sobre as nossas circunstâncias. Assim como tu te movias sobre a face das águas e do abismo. Oh, Espírito, nós declaramos esta manhã, haja provisão sobre abismos de falência aqui. Haja cura sobre enfermidades aqui. Haja vida no Espírito, aonde a morte espiritual. Haja uma nova mente